Oi para todo mundo, eu sou a Ana e hoje eu tenho para mostrar uma pequena pilha de livros lidos e concluídos em janeiro de 2026, certo? Se der tempo a gente dá umas voltinhas aí e faz bônus round. Para começar então, eu virei o ano lendo um livro que eu gostei bastante, que é esse aqui, ó. No More Boring Bible Study, da Faith Womack. Seria um título como Estudo Bíblico Chato Nunca Mais. É um livro que foi relançado relativamente há pouco tempo, tá? A Faith, ela é formada em estudos bíblicos, né, em teologia, é esposa de um pastor, e ela tem um canal muito legal aqui no YouTube, que costumava se chamar How to Faith Alive, e hoje em dia, se eu não me engano, se chama Bible Nerds, ou Bible Nerd, alguma coisa nesse sentido. Basicamente, o que ela faz aqui é um pequeno manualzinho de hermenêutica, tá? Para te ajudar a compreender as melhores metodologias e regrinhas para você ler o texto bíblico sem distorcer esse texto e como você faz para extrair dele o significado real que aquele autor queria te passar para a audiência original dele, sem usar o texto da maneira que você deseja, que pode ser contrário ao que aquele autor tinha em mente, tá? É um livro bem legalzinho, a diagramação dele é bem fofa, ele tem alguns quadrinhos para ajudar, ele tem alguns exemplos de como fazer a marcação e alguns esquemazinhos, tá? Ela dá bastante atenção a esse esquema, em que ela divide, né, a Bíblia em determinadas etapas, né? Criação, queda, redenção e consumação, e ela vai situando cada livro bíblico dentro desse esqueminha para te ajudar. Aqui, ó, um exemplo de como ela faria anotações no texto bíblico, né? Usando essas boas regras de interpretação. Ela vai falar um pouquinho dos grupos dos livros bíblicos, né? Por gênero literário. Vai falar de metodologias de tradução e sobre algumas traduções para a língua inglesa, né, onde é que elas se localizam nesse espectro entre equivalência formal e equivalência dinâmica. É bem legal. Agora, para quem já leu alguns outros livros sobre a exegese e hermenêutica, principalmente o Entendes o que Lês, ele é um livro que não acrescenta tanto. Ele é interessante no sentido em que ele é fácil de ler, ele tem exemplos até da vida da Faith muito interessantes que enriquecem bastante o texto. Ele é um bom livro introdutório, tá? E é bom também, se você já leu sobre esse assunto no passado, alguns anos depois, você voltar a esse livro aqui para refrescar a sua memória. Foi o meu caso, tá? Já tinha lido um bocado sobre hermenêutica e exegese, e esse livro serviu como um refresh na minha mente desses conceitos. É um bom livro, porém, eu não acredito que ele vá ser lançado em português no Brasil. Acho pouco provável que ele venha a ser traduzido, tá? Ele é um livro de nicho, então o mercado dele é um pouquinho reduzido. Não confio muito numa tradução. Se você fala inglês, eu recomendo, tá? E recomendo o canal da Faith também, que é muito, muito, muito bom. Consistentemente bom, certo? Bom, o segundo livro que eu terminei de ler em janeiro foi, na verdade, uma leitura conjunta com a minha filha. Eu peguei esse volume aqui, tá? Da Judith McNulty. É uma autora que eu gosto muito, que eu li muito da minha adolescência para minha fase ali de jovem dinâmica, tá? E aqui tem dois livros, tem o Paradise, que em português é Em Busca do Paraíso, e tem o Tender Triumph, que é Doce Triunfo, que é um dos poucos livros dela que eu não gosto. Então eu peguei essa edição aqui por causa de Paradise, e a minha filha tem, que eu dei para ela, né, emprestei para ela, a edição em português do mesmo texto. Então a gente estava lendo Em Busca do Paraíso, eu em inglês, ela em português, a gente foi lendo e foi comentando. A Judith McNulty é uma autora de romances um pouquinho diferentes, tá? Eu não considero isso aqui exatamente literatura hot. São histórias de casais, sobre o relacionamento deles, que até incluem algumas cenas um pouquinho mais picantes, porém nunca é algo gratuito. O foco da história sempre é o desenvolvimento do relacionamento dos personagens. E geralmente ela joga dentro da história um mistériozinho. O que está acontecendo? Por que aconteceu aqui um mal-entendido? Quem matou fulano? Apesar de serem histórias românticas, elas têm um pouco dessa pegada de mistério. Em Busca do Paraíso tem um pouco disso, mas em Busca do Paraíso tem uma questão mais forte até do que esse fato do mistério, que é o fato de que o livro pode ser resumido em é tudo culpa do pai dela. Tudo de ruim que você imaginar que possa acontecer na vida de um ser humano, nessa história, é culpa do pai da protagonista. É impressionante como ele é uma pessoa detestável e que devia estar na cadeia por cometer uma série de crimes federais.
vou parar por aí, tá? O casal é interessante, principalmente a moça, tá? A Meredith é uma garota que ela não conhece a mãe dela, ela é criada só pelo pai, o pai dela é muito rico, o pai dela dá pra ela uma educação muito tradicional, mas muito resguardada, que ela quase não tem contato com crianças da idade dela, então ela sempre se sentiu meio deslocada. Mas ela é uma pessoa muito interessante, ela é uma pessoa muito bonitinha, uma menina muito obediente, mas ela também é inteligente, ela tem senso de humor, sabe? Então aqui você acompanha a Meredith desde que ela tinha, acho que 11 anos de idade, bem pequenininha. Ela tem uma apaixonante de infância, que é o Parker, que é um outro cara um pouco mais velho, que também é filho de amigos do pai dela. E ela tem uma melhor amiga, que é a Lisa, que é totalmente diferente dela, é filha de uma família italiana, entendeu? E aí você acompanha a história dela desde que ela é criança até ela chegar à idade adulta, e aí ela vai conhecer o protagonista masculino, que é o Matt. O Matt vem de uma criação completamente diferente, e eles vão se envolver, e vai dar tudo errado, e depois que dá tudo errado, você tem um hiato aí de 11 anos na história, e aí eles vão se encontrar de novo, e a história fica muito boa, entendeu? Mas é uma história que vai envolver desde aspectos de CEOs de grandes empresas, do mundo corporativo, a alguns assuntos até bem pesados, assim, mais particulares, que se eu falar eu vou estragar a graça do livro. Então, vamos deixar assim, a Meredith, ela cresce muito ao longo do livro, tá? Me parece que um dos temas aqui é como é que ela vai aprender a não ser só uma garota boazinha e que faz aquilo que se espera dela, mas também ela vai tomar as rédeas da vida dela para conseguir ficar com o Matt. É muito legal, tá? O Matt já é um herói um pouco mais unidimensional, mas ele ganha muitos pontos ao longo da história, tem que ler para saber. Então, Em Busca do Paraíso é um livro dela que eu recomendo, apesar de eu saber que é uma autora que hoje em dia não é muito vista com bons olhos, porque ela de vez em quando trata de alguns assuntos de uma forma que a galera de hoje em dia não gosta, tá? Então, fica aí o aviso, mas eu gosto muito desse livro, eu já li umas 12 vezes. Em português e em inglês. Em Busca do Paraíso é um livro que eu volto muito. E geralmente eu choro. Tem uma cena, em particular, 2 cenas, que geralmente eu choro, tá? Bom, aí, como tava muito, muito feminino esse negócio, eu peguei para ler um livro um pouquinho mais acadêmico. Não tanto. É um livro realmente para leigos. Esse é Uma Breve História da Literatura, do John Sutherland. Esse aqui é uma edição da LIPM Pocket, que eu peguei lá na Bienal do Livro, do ano passado, e gostei bastante. É um texto que se propõe a ser uma breve história, então ele realmente é breve, tá? Ele vai passar por cima de muita coisa. Por exemplo, eu acho absurdo não ter falado de Romeu e Julieta nenhuma vez aqui, só absurdo. E ele vai se focar bastante, embora seja história da literatura, ele vai se focar muito na história da literatura inglesa, tá? Você vai ver que ele vai ter alguns capítulos dedicados a autores que ele com certeza considera favoritos da vida, como Shakespeare, Virginia Woolf, Jane Austen, e por aí vai. Ele vai falar de poesia, vai falar de teatro, né, drama, vai falar um pouco de poesia épica, tem um capítulo muito bom. E ele vai falar sobre alguns aspectos da história da literatura que são um pouco menos comentados nesse tipo de livro. Ele vai falar, por exemplo, da história da impressão, vai falar da história dos direitos autorais e como isso, a existência de leis de direitos autorais impactou o desenvolvimento da literatura nos Estados Unidos, na Inglaterra, de formas diferentes. Tem capítulos muito legais aqui. Tá? Então, achei um livro muito legal, ele não é tão longo, tá? É um formato pocket, pequenininho assim. Recomendo, é bem legal, embora ele não seja super abrangente. Realmente ele fica focado na literatura inglesa e ele ignora algumas coisinhas para conseguir dar dinamismo ao texto, tá? Ele é bem resumidinho. Como eu tinha lido isso aqui e deu saudade, eu resolvi reler Romeu e Julieta. Fiquei revoltada dele não mencionar Romeu e Julieta no livro e resolvi reler Romeu e Julieta. Aí eu peguei para reler, eu já tinha lido em português em livro físico e já tinha lido em inglês no Kindle. Eu nem lembrava que eu tinha lido em inglês no Kindle, porque no Kindle eu leio rápido e eu nem lembro às vezes, nem registro a experiência. Aí eu peguei para reler nessa lindeza que eu achei num sebo em Curitiba, um tempo atrás, que é uma obra completa do Shakespeare em inglês, com capa de tecido. Que coisa mais linda da minha vida. A diagramação é um lixo, porque tem que caber a obra inteira em um volume. Então, olha a letrinha miseráveis em 2 colunas. Porém, é o texto original. E, gente, Romeu e Julieta. Cada vez que eu leio Romeu e Julieta, mais eu me apaixono por Romeu e Julieta, mais eu descubro coisas interessantes em Romeu e Julieta. Por exemplo, não tinha me tocado nunca de que o Mercúrio tem um irmão.
Naquela festa que eles vão, naquele baile que Romeu e Julieta se conhecem, o Mercúcio, em tese, foi com o irmão dele, que não aparece em nenhum momento. Quem é esse irmão? Quero saber mais sobre esse irmão. Como assim tinha um irmão? E cada vez que eu leio Romeu e Julieta também, mais eu me convenço de que o Teobaldo, justo o Teobaldo, meu amor, minha paixão, é o MVP dessa narrativa. O MVP seria a most valuable person, é a pessoa que faz a diferença na história. Se você parar pra pensar, a história só existe da maneira como ela existe porque Teobaldo é incapaz de deixar passar qualquer tipo de ação que ele considere uma provocação. E ele resolveu encarnar toda a rivalidade entre os Montecos e Capuleto, sendo que ele nem Capuleto de verdade é. Ele é sobrinho da esposa do Lorde Capuleto. Mas tudo bem, não é esse o caso. O fato é que ele é o personagem que faz a narrativa andar. É ele que cria a briga no Mar de Máscaras, é ele que vai lá pra encher o saco e cria aquele duelo absurdo. Sem Teobaldo, não tem Romeu e Julieta. E eu nunca tinha parado pra pensar nesses termos. Gostei muito, gostei ainda mais. E aí, como eu sou maluca, eu resolvi pegar pra ver o filme do Romeu e Julieta, do Baz Luhrmann, aquele que tem o Leonardo DiCaprio e a Claire Danes. E eu fiz as pazes com esse filme, finalmente. Eu tinha visto o filme quando ele saiu na década de 90. Dos três filmes, né, do Baz Luhrmann, que são a trilogia da Cortina Vermelha, que ele chama, Romeu e Julieta era o que eu não gostava, que é o segundo. O Vem Dançar Comigo, né, Strictly Ballroom, eu amava de paixão ouvir no cinema com os meus pais, amo até hoje. O segundo era o Romeu e Julieta, que eu só vi uma vez e torci o nariz. E o terceiro é o Moulin Rouge, que também é a minha paixão da vida, sabe? A obsessão por o Moulin Rouge. Aí, dessa vez que eu fui ver o Romeu e Julieta, eu falei, não, ele fez algo interessante. É que eu não tinha maturidade na época para sacar o que ele estava fazendo. Hoje eu já vejo muito mais méritos nesse filme do Baz Luhrmann do que eu via na primeira vez. Então, sim, fiz as pazes com ele. Baz, estamos de bem, tá? E aí, no dia seguinte, eu peguei para ver de novo uma das versões em musical de Romeu e Julieta, que eu gosto muito, que é a versão francesa do Gérard Prescovic, que é uma versão musical para teatro, feita ali por volta de 2000 e pouquinho, certo? Gente, Romeu e Julieta daquela versão são lindíssimos. Eles são lindos e jovens. O Romeu tem um cabelão incrível e a cena do balcão é perfeita. Eu tenho que ver de vez em quando. E já que eu tava na onda de ver filme, né? Raramente eu vejo filme. Eu vi também duas versões diferentes esse mês de Cinderela. Eu vi o Cinderela da Disney Live Action, que eu sou absolutamente embasbacada com essa versão. Eu choro o filme inteiro. Eu choro no início, choro no meio, choro no final, uma babaquice. Minha filha chega do meu lado e fala, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. E eu continuo chorando. É linda. E eu revi essa versão aqui que há muito tempo eu não vi. O Para Sempre Cinderela, da Drew Barrymore. Com o... Ai, meu Deus, com a Angelica Houston fazendo a madrasta e o Douglas Scott fazendo o príncipe. É uma versão totalmente diferente. E ainda assim eu gosto muito dela. É um pouquinho mais empoderada, mas eu gosto. E voltando para as leituras, a última leitura que eu concluí em janeiro de 2026 foi essa chacota incrível, As Surpreendentes Aventuras do Barão de Munchausen. Eu tenho para mim que eu teria gostado mais desse livro se eu tivesse lido esse livro na época em que ele foi lançado, comigo vivendo naquela época. Porque, principalmente, a segunda parte desse livro me parece fazer uma bocada de alfinetadas e um monte de alusões a situações políticas que estavam acontecendo naquela época e que, passaram por cima da minha cabeça. Algumas dá pra pegar, outras não. Por exemplo, ele vai questionar aqui escravidão. O Barão de Munchausen é um cara assim, que só conta cascata, né? Ele vai encontrar um navio e vai parar numa terra em que os negros escravizaram os brancos. E ele acha um absurdo isso. Mas ele não consegue convencer os negros a deixarem de escravizar os brancos porque os negros acreditam que os brancos não têm alma. Que é algo que acontecia ao reverso na sociedade da época, né? Existiam pessoas brancas dizendo que era possível escravizar os negros porque os negros não tinham alma. Então ele vai alfinetar desse lado, mas ele vai atirar para todos os lados nas críticas dele. O final do livro, pelo menos, é uma crítica à Revolução Francesa. Então, é um livro que, assim, ele pode agradar a todo mundo, mas também pode desagradar a todo mundo. E ele fica um pouco cansativo, às vezes, pelo nível das cascatas que ele conta. Tá? A segunda parte é um pouco mais contida, a cascata fica um pouco menos pastelão e um pouco mais complexa, mas ainda assim, é total fantasia isso aqui. Totalmente nonsense, tá? Eu gostei, mas eu acho que é uma edição que se beneficiaria, por exemplo, de notas explicativas extensas, para fazer essa contextualização das piadinhas internas da época, entendeu?
E aí, pra terminar, né, gente, bônus round, vamos só comentar brevemente alguns livros que estão em andamento na minha vida. Continuo lendo o livro de Juízes, na verdade, comecei a ler o livro de Juízes em janeiro e só cheguei até o capítulo 11, porque eu estou indo devagarinho e teve semana que eu nem peguei para ler. Não peguei para estudar. Mas estamos avançando e, de novo, Juízes, livro difícil pra caramba, tá? Mas tem horas em que a gente começa a ler e tanta coisa salta aos olhos que chega a ser impressionante. Dessa vez isso aconteceu comigo em relação às histórias de Jefté e Gideão, que eram histórias que eu não dava tanta atenção assim, mas que dessa vez mexeram muito comigo. E a passagem que sempre mexe muito comigo nesse livro é a história de Débora. Sempre. O Cântico de Débora é belíssimo e merece toda a atenção que ele ganha, certo? Também gostei de um personagem que eu nunca tinha dado atenção no passado, que é o Otoniel, o primeiro dos juízes. O Otoniel é genro do Caleb, aquele parça do Josué, certo? E a esposa dele se chama Axa. E eu agora tenho uma sobrinha chamada Axa. Eu nunca tinha conhecido nenhuma Axa, mas agora eu conheço uma Axa e eu sei onde ela está na Bíblia. Ela é a esposa do Otoniel, filha de Caleb. Ó, aprendi. Legal. Então, seguimos com essa história aqui maravilhosa de ver os homens se ferrando toda vez que eles começam a desobedecer a Deus e se desviam do caminho certo, não é mesmo? Sigo lendo algo que eu comecei em dezembro, que foi a Herança Oriental. Terminei a história da Pérsia, vou começar a parte da Índia. Tá muito bom isso aqui, mas, ressalva, o capítulo sobre a Judéia é excepcionalmente ruim. Fiquei impressionada. Muito ruim. Eu esperava mais. E comecei a ler o Pensamento do Antigo Oriente Médio e o Antigo Testamento, que está sendo muito bom. Comentarei no mês que vem. É isso, pessoal. Beijo pra todo mundo. Meu marido chegou, está fazendo barulho na garagem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.